Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje nosso 16º estudo sobre o Evangelho de João. Nós estamos quase chegando ao meio do nosso estudo e hoje vamos começar com o capítulo 9, lendo os versículos 1 e 2, que nos fala sobre a cura de um cego de nascença. Mais uma vez eu recomendo a você que anote os textos que nós vamos citar e que não vamos ler, porque eles podem e devem complementar o seu estudo, ok? Abra sua Bíblia agora, no João capítulo 9, versículo 1 e 2. Vejamos o que diz para continuarmos o nosso estudo. Esse estudo fala agora sobre a cura de um cego de nascença, um dos milagres que Jesus fez. Diz o texto: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vem uma pergunta dos discípulos: Mestre, quem pecou? Muitos judeus, como os amigos de Jó, acreditavam que cada má sorte era temporal e era uma punição de Deus por algum pecado específico. Como uma doença congênita, a explicação poderia ser de que o pecado pudesse ter sido cometido no útero ou pelos pais, cujo ato pecaminoso vitimasse o seu filho. Jesus descarta essas ideias como explicações impróprias. Vide o que nós vemos no versículo 3. Mas isso não nega que certas provações sejam ordenadas por Deus para punir ou corrigir certos pecados específicos. Um exemplo clássico é a vida de Davi, depois do adultério e assassinato, conforme você pode confirmar dentro do livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nem ainda aqui também existe uma negação por parte de Cristo da doutrina bíblica do pecado original, de acordo com o que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 21, que ensina que todo sofrimento é uma consequência do nosso pecado coletivo, e da rebelião de Adão. Mas não é sábio nem caridoso julgar que o sofrimento de outros sejam especificamente punitivos. Você pode ver isso lendo Mateus capítulo 7, versículo 21 a respeito. A questão colocada diante de Jesus apresenta um falso dilema. Só duas possibilidades foram dadas pelos discípulos como razões para as aflições do homem: seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais. Jesus, no entretanto, oferece uma terceira opção no versículo 3, que nós vamos ver agora. João 9, versículo 3 diz: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Para que se manifestem nele as obras de Deus. Alguns dos nossos sofrimentos, como os de Jó, são para a glória de Deus, pois ou resultam em nosso próprio aperfeiçoamento ou em cura espetacular, como o caso desse cego que nós estamos vendo agora. O propósito de Deus nem sempre nos é presentemente conhecido, mas temos certeza de que o seu propósito é bom. Vejamos o que diz a respeito disso Romanos capítulo 8, versículo 28. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leiamos agora os versículos 4 a 11. Esse texto nos vai complementar esse estudo que nós estamos fazendo do cego de nascença. 4 a 11. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso,
cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. E outros: Não, mas não nos parece com ele. O mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Jesus aí um método interessante. Ele cuspiu na terra. Quando você lê Marcos capítulo 8, dos versículos 23 a 25, verifica também que Jesus usou saliva para curar um outro cego. A saliva não era um agente medicinal, mas ofereceu oportunidade para o homem mostrar a sua fé, obedecendo a ordem de Jesus, registrada no versículo 7, que diz: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. No versículo 29 do texto que nós lemos agora, aparece a expressão se parece com ele. O milagre foi tão espantoso que os espectadores não podiam acreditar que ele fosse a mesma pessoa. Vejamos agora o versículo 12. Estamos lendo João capítulo 9, versículo 12. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. À medida que a história se desenvolve, o homem curado se move na direção do caminho da fé. Note, aqui ele não sabe onde Jesus está. Depois, ele vai afirmar que Jesus é um profeta, conforme você pode ler no versículo 17. Pouco depois ainda, ele levanta dúvidas a respeito da acusação de que Jesus seja um pecador, e conforme está no versículo 25. E finalmente, depois que ele encontra Jesus novamente, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e o adora como Deus. Versículos 35 a 38. Esses passos de fé ilustram aquilo que o autor do Evangelho deseja para os seus leitores. Confirme isto lendo João, capítulo 20, versículo 31. Leiamos agora os versículos 13 a 16. Quando os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhes abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram como chegara a ver. O que lhes respondeu? Aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Aí entra o caso do sábado. Ao invés de agradecerem esta obra sobrenatural da graça de Deus, os fariseus começam a discutir a respeito da observância do sábado. Sua preocupação girava especificamente em torno da sua interpretação tradicional daquilo que o quarto mandamento exigia. Nenhuma das ações envolvidas, isto é, cuspir, aplicar lodo, ir tão longe como a Siloé, lavar o rosto, procurar um homem cego, eram proibidas pela lei. Ao invés de questionarem a sua própria compreensão da lei, eles rejeitaram Jesus e o seu ministério. Leiamos agora o trecho de João capítulo 9, versículo 17 até o 23. De novo,
perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais e os interrogaram: e este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, a vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse que Jesus ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Tem uma afirmação surpreendente aqui. O homem que há pouco dizia que não sabia quem era Jesus, agora reconhece que ele era profeta. Esse reconhecimento foi também feito pela mulher samaritana, que você pode ler a sua história em João capítulo 4, versículo 19, e ainda em João capítulo 6, versículo 14, pelos homens que presenciaram a multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo 22, expressa aí a condição por que os homens os pais disseram que não sabiam sobre o assunto. Tinha medo dos judeus. Esta aqui não é uma referência a todos aqueles que eram descendentes de Abraão. Mas, do que isto, o termo se refere aos líderes e oficiais que eram hostis a Jesus. Veja o que João capítulo 7, versículo 13 diz: entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Leamos agora os versículos 24 até o 34. Estamos lendo João, capítulo 9, dos versículos 24 a 34. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos de onde é. Responderam-lhe os homens: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus ou pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Esse texto que nós lemos, um pouco longo, nos fala a respeito de uma segunda investigação com um homem curado. Mas não traz aqui nenhum fato novo à luz. Mas a posição dos investigadores é endurecida ainda mais. Os fariseus chamam Jesus de pecador. Nós vemos isso no versículo 24, cuja origem é desconhecida, conforme o versículo 29. E excomungavam um homem cujas respostas só os irritavam, no versículo 27 e no versículo 30.
Suas respostas são contundentes. O homem nascido cego tinha sido curado, e segundo ele, Deus não atende pecadores. É a afirmativa que ele faz no versículo 31. Leiamos agora versículos 35 a 38. João 9, 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é Senhor para que eu creia? E Jesus lhe disse: Já os tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus revela-se ao cego, encontra-se com ele novamente e se revela agora ao cego. Nesse segundo encontro com Jesus, o homem mostra que a sua fé avança de uma confiança geral na missão divina de Jesus para uma alegre aceitação dele como Messias digno de adoração. No versículo 35, há a expressão aí, encontrando-o. Não foi a primeira vez que Jesus volta a encontrar-se com uma pessoa que foi anteriormente curada por ele. Se você ler João capítulo 5, versículo 14, vai verificar que o fato repetiu-se com o encontro do paralítico que também foi curado. No versículo 37, ele se identifica para o cego. É o que fala contigo. Mais uma vez, Jesus se revela como o Messias. Outra vez podemos ver quanto Jesus fala com a mulher samaritana, registrada em João capítulo 4, versículo 26, onde também Jesus se identifica como Messias. Vamos ver agora versículos 39 até o 41. João capítulo 9, 39 a 41. Diz o texto: Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Nesse epílogo, dos versículos 39 a 41, Jesus traz à luz aqui o impacto da sua vinda, e os que falsamente imaginam ter uma especial intuição das coisas de Deus tornam-se cegos, oponentes dos caminhos de Deus. E os que parecem menos informados são capazes de ver quando o Espírito de Deus abre os seus olhos e os conduz à fé. Versículo 39 tem a expressão: Eu vim a este mundo para juízo. A primeira vinda de Cristo não trouxe o juízo final, conforme nós lemos em João capítulo 3, versículo 17, que diz: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele fez o povo defrontar-se com a obrigação de decidir-se a favor ou contra ele, de acordo com o registrado por Mateus, no capítulo 12, versículo 30. Terminamos esse capítulo 9. Vamos, no próximo estudo, no estudo 17, iniciar com João capítulo 10, onde nós vamos chegar praticamente à metade do livro do Evangelho de João. Mais uma vez eu conclamo a você a debruçar-se
alguns minutos por dia na sua Bíblia, meditar os textos indicados, e você vai ver que a sua complementação, a compreensão do Evangelho e da Bíblia vai cada vez mais aumentar. Fique com Deus agora, tenha uma boa semana e que Deus esteja com você e com seus familiares. Até mais.